Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse cestinho, que é um cesto suspenso com fundo redondo. Vou ensinar essa técnica de subida e esse pontinho baixo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai crochetar ele. Eu fiz ele em dois fios diferentes, de textura diferente, né? Então, você vê que eles ficam levemente parecidos. Esse daqui é em fio de poliéster com viscose e esse daqui é 100% poliéster. Então, o fio que você tiver aí, aproveita ele e vem fazer esse cestinho suspenso junto comigo. Eu vou utilizar de materiais de ferramenta agulha de crochê número 8mm para um fio que eu tenho aqui, que é o fio da 1 mimo de fio. O link dela tá aqui embaixo, se você quiser conhecer o site dela, é bem bacana. É um fio 100% poliéster, você vai ver ele sendo crochetado nessa videoaula do início ao fim, tudo bem? Esse aqui, ele tem 35 milímetros de espessura, mas no site também tem o mais fino, tá? Esse cestinho aqui eu fiz com de 25, então ele vai ficar um pouquinho diferente, tá bom? Então, bora crochetar! Antes de começar, eu quero mostrar para vocês que o tamanho final do seu cesto suspenso, ele vai depender bastante do fio que você está utilizando. Então, se for um fio mais fino, ele fica menor. A medida vai ser sempre aproximada. Então, eu vou mostrar para vocês o fundo dele, qual que é o tamanho. Ficou em aproximadamente 12 de largura e a altura dele ficou em 14 centímetros de altura, tá? Então, vamos lá, pegar a nossa agulha de crochê número 8, o fio que tá aqui é o azul marinho da cartela de cores, da 1 mimo de fio, tá? E aqui a gente vai fazer o nosso anel mágico. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer pontos baixos. Então, eu fiz a minha primeira laçada, aqui eu fecho com uma correntinha, e eu já vou contar como um ponto baixo, tá? Então, eu vou colocar 7 pontos baixos aqui em torno deste anel. Então, eu fiz 1, 7. Como que eu sei quantos pontos eu tenho aqui? Vou fazer a conta aqui para vocês. Eu tenho, a cada 2 perninhas, eu tenho um ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que tá na agulha conta como 8º ponto. Então, agora eu puxo esse fio para fechar bem o meu anel. Tiro da laçada a agulha e vou localizar o topo do meu ponto. E vou localizar o topo do meu ponto baixo. Do verso para frente, eu introduzo e pego 2 alcinhas. Jogo a minha laçada lá para trás. Introduzo exatamente, eu vou colocar essa alça na minha mão para você ver, se você escorrega o dedo aqui, ó, bem retinha, você vai colocar nessa laçada a sua agulha e a gente vai fazer um ponto correntinha que vai contar como um ponto falso. Então, você ajusta essa laçada para ficar bem certinha a sua emenda, puxa bem esse fio aqui, bastante, para fechar bem o fundo do seu cesto, e já traz ele aqui para cima. E aí, a gente já vai arrematando ele. Fio na agulha, traz para frente, dê altura, tá? Não deixa ele muito rente, senão seu trabalho vai ficar torto. Então, dá altura nessa laçada, fecha uma correntinha, aqui eu fiz um ponto baixo falso, que a gente fala, né? Agora, a gente vai colocar nessa carreira 2 pontos para cada ponto da base. Então, onde eu fiz essa correntinha aqui, eu introduzo no mesmo ponto, laço, dou altura, laço e fecho. Então, aqui eu tenho um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. No próximo, eu introduzo no próximo ponto, vou tirar esse fio só para você poder visualizar que eu pego 2 alcinhas. Deixo o fio aqui dentro,
Dou altura no meu ponto baixo. Venho no mesmo ponto da base, faço um ponto baixo. Então, eu tenho 2 aumentos. Eu tenho 2 pontos nesse ponto da base e 2 pontos nesse ponto da base. Vou fazer isso até o final. Quando a gente termina uma carreira, pode ser que você tenha essa formação aqui, parece uma cumbuca. O que você precisa fazer é ajeitar, ajeita bem, coloca os pontos cada um no seu lugar, sem puxar muito, tá? E você vai ver que ele já vai ficar bem retinho. Então, você tira a agulha do fio e aqui você vai localizar o seu primeiro ponto baixo, o topo dele. É no topo que a gente faz a nossa emenda invisível. Então, no topo, eu pego 2 laçadas, jogo ela lá pro verso. E exatamente a laçada que eu passei lá pra trás, é aqui que eu introduzo a minha agulha. Passa a argola pra agulha novamente e ajusta. Esse ajustar, ele é muito importante pra sua emenda ficar certinha. Ela acaba que fica invisível de um lado e no verso ela fica um pouco visível. Se você observar aqui, ela fica com uma laçadinha um pouquinho diferente, mas a gente não pode ser tão perfeccionista assim, né? A gente precisa, claro, caprichar no nosso trabalho, mas essa é a emenda que eu acho mais simples de ensinar e de fazer, e fica bem lindo assim, por fora fica bem invisível. Traz aqui a laçada para o lado, para frente e para o alto. Fecho uma correntinha e eu tenho já formando a minha próxima carreira. Na regra de aumentos, a gente coloca nessa terceira carreira do circular, um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, e vai seguindo essa sequência até o final. Vamos lá. Cheguei no final, então eu vou esticar essa laçada, vou procurar novamente o topo do primeiro ponto dessa carreira. Encontrei ele aqui, levo a laçada lá pra trás e vou fazer mais uma, sempre ajeitando antes de fazer. E vou fazer mais uma carreira para aumentar essa base. E você vai seguir essa regra de aumentos para qualquer tamanho que você quiser fazer de base de cesto, e também pode ser base de uma bolsa redonda, tá? Então, essa é a regra de aumento geral para você fazer qualquer trabalho circular. Também tapete, você vai aumentando dessa forma. Então, aqui, na carreira anterior, eu coloquei um ponto sozinho e um aumento. Nessa carreira, na quarta carreira, eu vou colocar 2 pontos sozinhos e um aumento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um ponto sozinho, vou colocar um aumento aqui e vou colocar 2 pontos sozinhos. Vou colocar um aumento aqui, vou colocar 2 pontos sozinhos. No final dessa carreira, eu vou completar a sequência com um ponto sozinho, o que vai completar a minha sequência padrão. Um ponto sozinho aqui, outro aqui e o aumento vem aqui. Então, aqui a gente tem pronta a nossa base do cesto suspenso com 1, 2, 3, 4 carreiras. O fechamento dessa carreira é semelhante, né, igual a outras, as outras, né, emendas. E aqui eu vou introduzir a minha agulha, como eu fiz em todas as carreiras. Ajusta. Só que nessa subida a gente vai fazer um ponto diferente. Eu não sei se você reparou, mas esse ponto, ele é diferente do ponto da base. O ponto da base fica um V certinho e esse daqui ele fica um X. Continua sendo o ponto baixo, porém executado de uma forma um pouco diferente. Então, logo nessa primeira carreira de subida, a gente já começa a fazer ele. A gente vai passar a agulha por cima do fio, da altura aqui nessa carreira, e passa a agulha por dentro do fio. E a gente vai fazendo isso por toda a volta. Então, ele é um movimento um pouco diferente e a gente faz um ponto para cada ponto da base. Então, passa por cima e passa por dentro.
passa por cima e passa por dentro. E assim vai durante toda a volta. Cheguei no final e você pode ver que você vai ter um efeito cumbuca aqui pra fora, né? Tipo, essa carreira, ela vai subir, porque de fato a gente tá subindo. Mas a parte da frente da base, ela vai ficar pra fora do seu cesto. Então, você precisa ajeitar essa última carreira, ela vai ser a nossa subida. Então, você vai ajeitando e você vai ver aqui agora o verso da sua base. Então, o verso fica pra dentro. E a gente vai ajeitar a última carreira feita, que foi feita um ponto para cada ponto da base. Ajeita para que você suba um cesto bem retinho. Um dos segredos aí dos cestos estruturados é esse. A cada carreira que você faz, termina a volta, você ajeita a sua paredinha, né, para subir e faz a próxima carreira. Terminou ela, ajeita de novo, tá bom? Então, aqui eu vou apoiar na mesa, assim, para ficar mais fácil de você visualizar. Eu vou fazer a minha emenda exatamente igual eu fiz a minha base. Então, eu vou procurar o topo do meu primeiro ponto. E peguei as duas alças desse topo. Vou pegar a minha laçada, vou levar lá pra trás. Vou introduzir entre um ponto e outro. E essa laçada, ela não pode ficar grande, ela tem que ficar bem justa. Então, eu vou ajustar aqui puxando o fio do novelo. Vou fazer o meu ponto correntinho aqui, olha, a agulha por cima do fio. Sobe aqui da altura. Por dentro do fio, fecha. E a gente vai fazer isso um ponto para cada ponto da base. Então, no próximo ponto, introduz, agulha por cima, sobe, agulha por dentro, fecha. Agulha por cima, sobe, agulha por dentro, fecha e faz assim por toda a volta. Cheguei no final da segunda carreira de subida. Então, aqui a gente tá fazendo um pontinho X, né? Que é um ponto baixo um pouco diferente. E para chegar no nosso acabamento, a gente precisa ter, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, eu fiz 2, eu preciso subir mais 7 carreiras iguais, até a gente chegar nessa diferença aqui pra gente fazer esse acabamento de alça, tá bom? E no final desse vídeo, eu tenho uma informação um pouco privilegiada para vocês que estão aqui, que chegarem até o final. Se você tá gostando desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não ficar por fora dos próximos tutoriais. E vamos, bora crochetar esse daqui. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a emenda. Passa por entre um ponto e outro, ajusta para sua emenda ficar bem certinha, passa a agulha por cima, dê altura para subir essa carreira e fecha com a agulha por dentro. Então, vamos lá de novo. E assim, você vai fazer 9 carreiras inteiras, até a gente poder fazer a nossa alça. Vamos lá. Cheguei no final, tá aqui o local da nossa emenda, ele fica bem discreto, tá? E aqui eu tenho no total 9 carreiras de subida. Vou fazer a minha emenda. E agora, a gente vai fazer o acabamento com a alça. Introduzo entre um ponto e outro. Ajusta bem, ajeita a carreira de subida para ficar retinho o seu cesto todo. Aqui eu vou fazer 2 pontos X, 1, 2. E eu vou fazer 11 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer 1, 2. Finalizei 11 correntinhas aqui.
finalizei 11 correntinhas. E agora, nessa base, eu vou pular 9 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º, eu faço um ponto X. Introduz, a correntinha tá aqui solta, ó. Laça de altura, laça por dentro e fecha na correntinha. Pronto, agora já tá presa a sua alça para fazer o suspenso. Só que aqui eu achei que ficou um pouco fino demais, se você colocar peso aqui, né, para colocar, por exemplo, pendurar no quarto, no banheiro, colocar escova de cabelo, algum produto que possa pesar, eu achei essa alça fraca. Então, a gente vai fazer mais uma volta e eu vou mostrar para vocês como que eu faço um acabamento de reforço aqui para essa alça ficar mais firme, tá? Então, aqui a gente dá sequência, um ponto para cada ponto da base e vai até o final. Cheguei no final, eu tenho aqui ainda um último ponto para fazer, completando a minha sequência. E vou localizar aqui o meu primeiro ponto baixo, né, ponto X no caso, o topo dele de dentro para fora. Bem justo aqui, a emenda fica bem certinha. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos em torno de toda a volta. Inclusive, vou pegar ponto baixíssimo aqui nessa alça, tá bom? Então, eu laço e trago pra fora e não fecho mais correntinha. Então, eu trouxe meu fio pra fora, eu entro no próximo ponto e tiro ponto baixíssimo. Na alça, eu vou fazer bem na primeira, que eu não posso esquecer, porque quando eu pulo uma correntinha, eu deixo esse elo fraco. Então, o ponto baixíssimo, ele vai vir para travar essa elasticidade por ela estar bem sensível, né? Então, eu venho no primeiro ponto aqui e introduzo pegando, olha, 2 alcinhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei 2 alcinhas da minha alça. Então, eu tenho 2. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3. Então, vamos lá. Trago pra fora e fecho. No próximo, ó, bem no próximo, cuidado pra não pular um ponto. Eu pego aqui 2 também, ó. Pego 2 e vou fazendo baixíssimo, pegando sempre 2 alcinhas da minha correntinha. Cheguei no finalzinho da alça, olha, peguei bem rente aqui a minha base, peguei nessa correntinha e eu vou pegar aqui, olha, onde tem esse ponto, antes dele eu pego também. Tudo isso para reforçar, tá? A nossa alça ficar bem forte. E aqui segue o baile, um ponto baixíssimo para cada ponto da base até o final. Cheguei no último ponto, você vai encontrar, ó, vou tirar o meu ponto aqui. Você vai encontrar essa formação, e aqui é o último ponto sem ponto baixíssimo. E aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixíssimo. Eu vou fazer a emenda invisível aqui para você ver como que eu faço. Então, agora é hora de cortar o fio. Tira ele todo pra fora. E você pode utilizar uma agulha de tapeceiro, é opcional, tá? O que você precisa passar o fio por dentro dessas alças que eu vou te mostrar. Então, você vai pegar o primeiro ponto baixíssimo que você fez e vai introduzir de baixo pra cima. Então, você vai passar ele por cima aqui, ó. Vai sair aqui em cima, não é por dentro do cesto, ó. Ele saiu bem por cima, tá? Agora, você gira ele, não deixa ele ficar torcido, não. Gira ele pra ficar bem retinho, o fio ficar retinho. E aí, você vai trazer ele pra frente e vai passar ele no meio do último ponto baixíssimo. Agora sim, você tá jogando o fio pra dentro do cesto. E deixa ele bem confortável, olha como que ele fica invisível. Agora, se você puxar muito ele, olha, você vai deformar
o ponto baixíssimo falso que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, não puxa muito não, deixa ele tomar o espaço dele, tá vendo? Ele fica bem perfeito. E aqui por dentro, você pode caminhar o fio por alguns pontos e dar um nó. Você pode usar alguma cola, se você desejar, para prender esse fio, é interessante, tá? E vamos lá que eu vou te passar agora algumas informações para você vender esse cestinho aqui suspenso, quanto de fio que eu uso, qual preço eu venderia, tá bom? Então, vamos lá. Tá pronto o nosso cesto suspenso. Antes de passar para você a quantidade de fio que eu usei e por quanto que eu venderia, eu quero te fazer um convite para você assistir uma aula de um jogo americano que eu fiz lá no meu site, que eu ensino a fazer esse acabamento aqui bem retinho, esse acabamento bem igual dos dois lados, tá? É um jogo americano, passo a passo, na aula que se chama ABC do Maxi Crochê. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar e receber essa aula no seu e-mail, tá bom? Nessa aula eu falo sobre os fios diferentes, mostro a diferença de um jogo americano para o outro, feito com fios residuais, com fio premium, tá? Qual que é a diferença? Agora a gente vai falar da quantidade de fio. Como que eu sei qual a quantidade de fio que eu usei? Eu tenho uma balança, toda empreendedora tem que ter uma balancinha, tá? E você vai pesar antes de colocar a etiqueta ou algum acessório que você queira, tá? Eu utilizei 205 gramas aproximadamente, porque eu tive o arremate para fazer, né? Tanto no início quanto no final. Eu utilizei 205 gramas para completar o cestinho suspenso no fio de 100% poliéster e no fio de poliéster com viscose eu utilizei 210 gramas. Vai depender da espessura do seu fio, vai depender da agulha que você tá usando, mas é uma média, tá? Então, um novelo de 500 gramas, você faz 2 cestinhos desse. E eu venderia o meu cestinho suspenso por aproximadamente R$50, considerando que eu fiz ele com fio premium, tá? Considerei na precificação, margem de lucro, considerei o tempo que eu fiquei crochetando ele, considerei a etiqueta que eu vou utilizar. Então, se você tem algum outro acessório para colocar nele, você precisa considerar no seu preço, tudo bem? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal para não ficar de fora dos próximos tutoriais que virão por aqui. E se você se interessou em aprender o nosso jogo americano lindinho, com a técnica do retângulo perfeito, eu te convido a se inscrever no ABC do Maxi Crochê e você vai receber essa aula gratuita no seu e-mail, tá bom? Um beijo e até a próxima!